Olá, internautas. Hoje a nossa reflexão é sobre o coronavírus e democracia. Vamos fazer essa reflexão para fazer uma espécie de limpeza desse caminho que nós estamos percorrendo com relação ao nosso sistema político, à nossa sociedade, a forma como ela é gerida, não é? Estamos fazendo isso porque o momento exige, é um momento que exige reflexão, não é só de fuga, um momento de se esconder dentro dos lares. Não, é um momento, esse esconder inclusive nos permite fazer essas reflexões. E para isso nós vamos abordar aqui, iniciar com 2 pontos. A primeira é que um país ou um povo, ele é gerido por interesses. E quais são os nossos interesses? Pelo menos, os meus interesses é que nós tenhamos uma saúde de boa qualidade, com bons equipamentos, capaz de atender a nossa população. É uma primeira coisa, saúde, porque sem ela nós não fazemos nada. Depois, uma educação de alta qualidade, que nos permita, inclusive, descobrir vacinas, não é? Que nos permita criar as condições técnicas para resolver os problemas que vão surgindo, não é? Em torno da nossa caminhada durante as nossas vidas. É isso, a educação é isso. Ela serve fundamentalmente para ir solucionando, ajudando a solucionar os problemas que nós vamos tendo. Os problemas de agora e os problemas futuros, inclusive de prever o que vai acontecer no futuro. E então a exposição desses interesses. E com relação ao coronavírus, nós estamos vendo que nós temos aí posições contrárias em nossa sociedade. Nós temos um presidente da República que puxa o povo para as ruas, para produzir, para o mercado, para a satisfação do mercado. O mercado é um monstro que vai se alimentar do povo. É um monstro que precisa correr para dar comida a ele. E aí, esse monstro, quando não alimentado, é o fim de tudo, dizem eles. É o fim das coisas. E não é, nós sabemos que não é. Mercado, na frente da necessidade, não é nada. O que é mesmo importante é a gente fazer aquilo que as necessidades demandam. E a necessidade apontada pela OMS, pelos cientistas do mundo inteiro, é de que nesse momento a gente faça quarentena, a gente não saia de casa para expandir um vírus altamente mortal. Mortal para todas as classes sociais. Desde o Zé Ninguém até o presidente da República. Até o banqueiro que está em cima, é o ápice, não é? Banqueiro. O banqueiro é o ápice da nossa sociedade, é o dono do mercado, é o controlador do mercado. Então, em primeiro lugar, são os interesses. Agora, só que o interesse do banqueiro não é o meu. O meu interesse é continuar vivo. O meu interesse é ter hospitais que possam receber nossos doentes quando eles precisam. Esse aqui é o meu interesse. Né? E então, isso diz respeito à tomada de decisões. Né? Nós temos um governo que prefere tomar decisões com relação ao mercado, fazer chamamento para ir para a rua, para ir alimentar o monstro, o mercado, sem se importar com a quantidade de mortes que possa haver em função desse mercado. Né? Então, tomada de decisões são importantes, e nós aqui estamos no campo da política. Portanto, estamos no campo que vai demandar democracia. Se nós temos interesses e temos decisões a tomar, e o nosso Estado é um Estado democrático, então é um Estado que exige a participação de todos na resolução do seu problema. Mas não é o que acontece. Embora
a introdução, o preâmbulo, como chamam, da Constituição Federal Brasileira, diga que o nosso Estado é um Estado democrático, é um Estado de direito. E no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, da nossa Constituição, diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de suas representações, seja de modo indireto ou de modo direto. De modo indireto é quando nós elegemos aí o governador, prefeito, vereadores, presidente da República, deputados, senadores. Estão lá, mas isso não significa que eles deveriam estar, diz que é uma representação, eles deveriam representar o meu interesse. E o pior de tudo é que, por exemplo, eu aqui, morando no bairro Buenos Aires, aqui, não é, na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, eu não tenho nenhum deputado que me represente, nenhum vereador, eu não tenho nenhum prefeito que me represente, eu não tenho ligação nenhuma com essa gente, a não ser uma ligação forçada de pagar imposto que eles cobram e que vão para contas que eles administram. Não é um compromisso meu, eu não tenho um compromisso com essa gente. Eu sou forçado, porque não posso fugir, estabeleceram coisas que estão fora do meu controle, que eles controlam. E assim eles controlam a vida da gente, o que a gente faz e o que a gente vai fazer, e o que a gente já fez. Eu não votei em nenhum desses deputados que estão aí, não votei em nenhum governador que está aí, não votei em nenhum presidente que está aí. Não votei mesmo em nenhum. Então não tem nenhum que consiga me representar. Não me representam. Por quê? Porque eles não sabem dos meus interesses. Eles não conversam comigo e com a comunidade onde eu moro. Eles não conversam com a minha cidade. Eles não conversam com ninguém. Eles ficam em espaços e lá eles se acham que podem decidir o que eles quiserem. Qualquer coisa. Mas por que que acontece isso? Porque a maioria dessas pessoas são eleitas por dinheiro, são votos comprados, são pouquíssimos os votos, não é? Os eleitores que não se dispõem a vender um voto. Mas para a gente ter uma democracia, era necessário, em primeiro lugar, que a gente tivesse uma base educacional que a sustentasse. É por isso que é importante destruir a educação no país. É por isso que esse governo sabe que é necessário destruir a educação, porque as pessoas envolvidas com a educação, compromissadas com ela, estão dando uma qualidade que eles não querem. Estão dando uma compreensão sobre a vida que eles não querem. Então é preciso destruir com a educação. É preciso destruir com o sistema de saúde público, para fazer como no Chile fizeram. Pinochet foi eleito o ditador para fazer do Chile aquela aberração que ele se tornou. Destruição do direito dos trabalhadores, a destruição de todos os bens públicos voltados para a sua população. É um país em que as pessoas estão completamente desamparadas. Não tem aposentadoria, não tem como escapar da dificuldade, porque o Estado que se criou lá não tem compromisso. E o Estado nada mais é, gente, do que o fundo, o controle do fundo de todo o dinheiro que é obtido dos impostos, que é o nosso dinheiro, né? Que eles entregam ao setor privado, como se o setor privado fosse o Deus, ou o mercado fosse o Deus que devesse ser adorado. Lembram do bezerro de ouro, lá da história de Moisés, que Deus falou, quando Moisés desceu do monte, estavam adorando um bezerro de ouro, pois esse bezerro de ouro é isso que adoram hoje, inclusive com a ajuda de pastores, muitos pastores.
os Malafaias da vida, não é? Os Valdomiros da vida. E um povo que cai nessa conversa porque é ignorante. Ignorante, não tem nenhuma base lógica, estrutural para estabelecer uma conexão de verdade. Querem respostas simples para os problemas. E essa resposta simples eles dão. Que foi Deus, mas me deu o seu dinheiro. É Deus, mas me deu o seu dinheiro. É Deus que quer assim, mas me deu o seu dinheiro. Nunca eles dizem, é Deus que quer assim, mas fique com o seu dinheiro para você usar enquanto você pode. Não, é assim que Deus quer, mas me deu o seu dinheiro. Essa é a palavra de ordem dos pastores. Eu não digo de todos, porque seria uma infâmia se colocasse todas as pessoas que trabalham com a fé nisso aí, mas não é. Mas tem a maioria dos picaretas estão fazendo isso. Então, a nossa Constituição diz que o poder é exercido pelo povo, mas nós não tomamos decisões. Embora de 4 em 4 anos nos chame lá para botar o nome de uma urna, em nome de alguém que você não conhece, não sabe o que é que vai fazer, você vota na pessoa, depois você se afasta completamente. Embora digam que tem transparência, tem, mas o fundamental seria a permanência na comunidade, para prestar contas diretamente às comunidades. São pouquíssimos, raros, os representantes populares que fazem isso, que fazem uma prestação de conta em praça pública, que chamem aqueles em quem votaram, neles, possam ir lá prestar conta, dizer como foi. São raros, né? Embora o PT, em grande parte, nos seus primeiros momentos, tenha feito isso. Depois abandonou. Depois abandonou porque se juntou aos caras dos bancos também, para fazer a vontade do mercado. Bom, isso garante a participação do povo? Claro que não, garante muito pouco o voto. Essa coisa do voto não garante. O que garantiria, na verdade, né, a participação popular seria a presença daqueles que dizem representar na sua comunidade. Isso é impossível na atual Constituição das leis eleitorais, do regime eleitoral vigente, da lei eleitoral, de tudo que rege hoje o que chamam de democracia no Brasil. Além disso, tem uma coisa muito grave no Brasil, é a justiça. Nós vimos agora recentemente que a justiça, aquele Moro e aquele Dallagnol, eles criaram uma situação imperdoável de traição nacional. Uma traição que foi retirar pessoas que tinham condições de fazer a disputa, não é? Colocaram, não é, em conluio com os banqueiros, em conluio com a justiça, colocaram fora, deixaram de escanteio as pessoas que poderiam representar ou representar de algum modo os anseios de parte da população. Colocaram de fora, agiram como se eles fossem o juiz da sociedade, como se eles fossem, na verdade, aqueles que elegeram quem está aí. Isso é traição a um povo, isso é traição nacional. Isso seria caso de pena de morte num lugar sério. Isso na Grécia Antiga, esses caras seriam esfolados vivos durante semanas para o povo ver o que é que não se deve fazer, não é, com a sua sociedade. Seria isso que aconteceria com eles lá. Então, gente, isso traz consequências quando a gente elege dessa forma, nesse formato que está aí, e vai continuar. Serão deputados que eu não conheço, vão ser votados, independentemente de eu votar ou não, uma quantidade vai votar neles, porque recebeu uma merreca, recebeu uma carrada de maçará, telhas para botar em sua casa,
e vai votar, mas não sabe quais os prejuízos imensos que terão, que será a falta de escola pública, descompromisso em prestar conta, a não participação efetiva do povo nas decisões do país, da cidade, do município, do lugar onde vive. É um povo completamente apartado de si mesmo. É um povo apartado da sua própria vida. Então, as consequências são ataques aos direitos, esse monte de deputado federal e senadores votando contra o povo brasileiro lá. A valorização do mercado em lugar da vida. Venham, 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 o coronavírus não faz mal, é uma gripezinha, venham trabalhar. Venham alimentar o mercado, venham valorizar as empresas, as suas ações que eles lançaram no mercado. Venha para cá, garantir o seu emprego. Venha para cá para a gente concentrar riqueza. Aposentados, trabalhadores públicos. Nós vamos tirar os seus salários para pagar essa conta, mas nós não vamos mexer nos rentistas. Nós não vamos mexer no dinheiro daqueles que compraram os títulos da dívida pública e serão pagos com a taxa Selic. Nós não vamos mexer com esse povo que comprou, quer dizer que é dinheiro sem fundamento real. É ganhando dinheiro sem ter dinheiro de fato, sem ser nada que foi construído como riqueza real. É a riqueza real pagando a riqueza fictícia. Então nós precisamos fazer correções. Como nós poderíamos fazer correções nesse sistema? Primeiro eu preciso arranjar um jeito, nós precisamos arranjar um jeito, e eu também preciso, de pessoas que me representem. Como seria isso? Teriam que ser pessoas mais próximas de mim, que fossem obrigados a fazer uma assembleia, pelo menos anual, ou de 6 em 6 meses, uma assembleia prestando conta daquilo que estão votando lá no Congresso. E não votam, mas nós não temos isso, ninguém presta conta do que vota lá. Quando a Dilma foi colocada para fora, não é? Se votou a favor e contra, se estabeleceu uma discussão aí na sociedade, aonde, por exemplo, Átila Lira, Heráclito Forte, Júlio César e outros votaram pelo seu impeachment, mas eles não perguntaram a ninguém da comunidade se eles deveriam votar pelo impeachment. Nem aqueles que votaram também favoráveis se deveriam votar favoráveis, porque o povo ficou completamente fora dessa discussão, a não ser aquele que botavam na Rede Globo, daquilo que a mídia, a grande mídia divulgava. O povo se vê obrigado a beber nessas fontes, muitas vezes mentirosas, das grandes mídias. Então nós precisaríamos ter um controle maior dessas mídias também. Precisamos ter um controle maior dessas mídias para elas não ficarem fazendo com que grande parte da população que não tem a informação, não tem condição de buscá-las em outras fontes, beber nessas mentiras, nesses rádios mentirosos, nesses programas de mentirosos que aos montes tem por aqui. Né? Aqui tem um monte de programas, eu vou até relacionar os programas com suas falas, com algumas de suas falas, para mostrar como são pregadas as mentiras através dele, seja de rádio, seja de televisão. Nós precisaríamos ter eleições para juízes também. Por que os juízes na Grécia eram eleitos? Era um povo comum que era eleito, vivia nas sociedades, sabia o que é certo, sabia o que é errado daquele contexto. Então podiam votar com aquelas provas que apresentavam nos tribunais, sobre os crimes mais diversos, podiam dizer qual era a opinião, mas eram votados pelo povo, eram colocados lá do jeito que eram colocados os políticos. Mas aqui se criou uma casta de juízes. Dentro da nossa democracia tem uma casta intocável, são juízes. Nós vimos o que esses juízes são capazes agora. Com Dallagnol, com Sérgio Moro, com a República, não é? Com a República do Paraná.
com o Supremo Tribunal Federal tomando as decisões à revelia de qualquer lei, de qualquer coisa. São interesses políticos, financeiros, do mercado. Eles estão votando por esses interesses. Então precisaríamos também fazer eleições de juízes. Renovar de 4 em 4 anos. E que saia do... Ah, mas um juiz precisa ter conhecimento. Não, quem precisa ser fortalecido são as instituições. Esses juízes, eles praticamente não sabem de nada. Quem preparam as peças que são colocadas para ser votadas são, na verdade, os técnicos. Os técnicos é que precisam ser valorizados. As instituições, com seu quadro técnico, é que devem ser valorizados. Esses caras, juízes, políticos, deputados, devem ser todos passageiros. Até mesmo não deveria nem ter, não é, uma possibilidade de reeleição. Deveria ter um mandato, acabou, volta para a tua casa, vai cuidar da tua vida. Para de viver aí nesse lugar, como se esse lugar é um reinado. É isso, a maioria é assim, tem gente aí com 30, 40, 50 anos sendo deputado, sendo senador. Que porra é essa? Isso não tem pé nem cabeça. Uma pessoa que está com tantos anos aí dentro de uma instituição dessa deve estar repetindo a mesma coisa. Deve estar votando para os mesmos interesses, porque ele depende desses mesmos interesses. Então é isso que deve ser feito. Tá certo? E então, coronavírus tem a ver com política, tem a ver com democracia, porque se nós estivéssemos numa democracia, certamente, num povo que sabe escolher, escolheria que entre o mercado e a saúde pública é melhor ter saúde pública de boa qualidade. Entre o mercado e a educação, teria uma educação de altíssima qualidade. Tá certo? E que os fundos públicos sirvam para fazer as correções e as coisas boas para o povo, e não para se concentrar na mão de poucos. Não é? O Brasil tem em torno aí de 270 bilionários, e o restante é merreca. Merreca. Não é? Além daquela classe que é aquele que não tem nada, absolutamente nada, é quase o nada absoluto, não é o Zé Ninguém. Então vamos superar isso. O coronavírus nos ensina mais uma vez que nós temos uma relação com a liberdade, nós temos uma relação com a democracia e temos uma relação com outras coisas que eu vou tocar em outros momentos. Obrigado. Obrigado pela participação.